Muito bem, terceiro ano, vamos dar continuidade à nossa apostila na aula de Geografia, a página 11. Depois do dialogando aí, teorizando. O trabalho em comunidades indígenas e quilombolas. Então, vamos ler juntinho com a tia. Você sabia que dentro das comunidades indígenas é comum a divisão de trabalho entre homens e mulheres? Isso mesmo. Algumas atividades são desenvolvidas apenas pelos homens e outras somente pelas mulheres. É importante destacar que, mesmo ocorrendo essa divisão de trabalho entre homens e mulheres, não há uma atividade que seja mais importante do que a outra. Um trabalho completa o outro para que seja possível viver em harmonia entre si e com a natureza. Existem diferentes povos indígenas e cada um tem suas características culturais. Isso quer dizer que essa divisão no trabalho entre homens e mulheres não é igual em todas as comunidades. De forma geral, os homens. Então, na página 12 aí, vamos continuar. Os homens são os responsáveis pela caça e pela pesca, né? O que garante alimento para suas famílias em comunidades. E pela derrubada do mato para criar áreas de plantio de vegetais e hortaliças. As mulheres ficam responsáveis pelo preparo do alimento e cuidam das crianças da horta. Além disso, muitos fazem cestos, vasos de cerâmica e redes. Percebeu como que o trabalho dos homens e das mulheres nas comunidades indígenas se complementam? Observe as imagens abaixo o trabalho desenvolvido por homens e mulheres em algumas comunidades indígenas. São mulheres de Calapalo, porque preparam a massa de pequi, os indígenas no trabalho de caça, as índias encarregadas de plantação de mandioca e produção da farinha, e as mulheres ali, a mulher e a criança, a surini, fazendo um vasilhame de cerâmica. Vamos ver agora como se dá a divisão de trabalhos nas comunidades quilombolas. Primeiramente, você sabe o que é quilombola? De acordo com a Fundação Joaquim Nabuco, quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras, rurais formadas por descendentes africanos, escravizados, que vivem na sua maioria na agricultura de subsistência. Embora existam comunidades quilombolas na área urbana, é importante destacar que a maioria deles vive na área rural, explorando os recursos naturais existentes, tá? O tipo de cultivo dessa comunidade é bastante variado, sabia, terceiro ano? Pois é. Então, vamos para a página 13, terceiro ano. Comunidade é bastante variado, visto que ela existe em todas as regiões do Brasil e, por isso, as condições de solo e água são diferentes. Algumas comunidades também se dedicam à pesca marítima e à coleta de frutas, enquanto outras praticam a extração de produtos florestais, como a amêndoa de babaçu e a fruta do bacuri. Tudo isso de acordo com a localização espacial dessas comunidades. Observe na imagem abaixo alguns trabalhos realizados em comunidades quilombolas. Tem uma colheita de arroz da comunidade do Quilombo do Morro Seco e horta na comunidade quilombola Barra da Oroeira. Aí vem o exercício de fixação. Raira e Cauê são dois indígenas sul-americanos que vivem em uma comunidade onde há divisão de trabalho entre homens e mulheres. Quando crescerem, cada um exercerá, funções específicas. Presta atenção aí, Então, cada um vai ter as suas funções específicas, Nos espaços a seguir, você pode listar no mínimo 3 atividades que serão desenvolvidas por Raira e Cauê, respectivamente. Então, vocês podem observar aí no primeiro, que é a comunidade indígena, E na página 14, tem uma comunidade também querendo não é indígena, porque quilombola não seria quilombola, porque se há divisão de trabalho, são dos indígenas. Os quilombolas, pelo jeito, não há essa divisão. Eles se dedicam, à coleta de fruta, ao trabalho da extração de produtos das florestas, é diferente da comunidade indígena. Então, vocês vão pegar e vão listar no mínimo 3 atividades, que essa menininha, a Raira, vai fazer, e logo em seguida do outro indígena. Desse indígena aqui da página 14, tá bom? Então, da primeira página 13, o nome é a Raira, que é uma menina, e do segundo é o Cauê. Vocês vão listar atividade, serviço que eles vão fazer quando crescer. Aí vem o número 20. O que são quilombolas? Vocês lembram o que quilombolas? Tem a resposta aí no texto. Cite também um tipo de trabalho e exercício por algumas dessas comunidades. Tá bom, terceiro ano? Então, preste atenção para responder as questões aí da página 13 e 14, de acordo com o texto que vocês acabaram de ler juntinho com a tia Paula. E vocês vão assistir agora o vídeo sobre Disque Quilombola, ok?
que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá para acreditar nessa contradição?